Fala pessoal, como eu prometi para vocês, está aqui a nossa aula gravada. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que dê uma moral pro professor, se inscreva aqui no nosso canal, dê um joinha, dê um like, certo? Eu quero que vocês também comentem se vocês gostaram da aula, coloquem também as possíveis dúvidas de vocês, vou estar aqui respondendo vocês, tá bom? E além das aulas gravadas, a gente tem aqui no nosso canal várias curiosidades de ciência, tá certo? Então, se inscrevam aí e vamos lá assistir a nossa aula, beleza? Valeu! Então, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos assuntos de física, hoje a gente vai falar sobre a variação do tempo, certo? Mas antes da gente começar essa aula, eu recomendo vocês assistirem a aula de deslocamento, que foi a nossa primeira aula aqui da playlist, tá? Então, não venham assistir essa aula sem antes vocês verem a aula sobre deslocamento, ok? Bom, continuando aqui com o nosso livro, hoje a gente vai falar sobre a variação do tempo, tá? E aí, o livro ele aborda, né, uma situação, um problema que a gente tem a Giovanna, né, saindo da sua casa e indo para a escola, certo? E aí no primeiro vídeo a gente calculamos o deslocamento dela, né? E agora a gente vai ver quanto tempo ela gasta para sair de casa para ir para a escola, certo? Vamos lá, ó. Ele diz o seguinte, ó, para ir de sua casa até a escola, Giovanna escolheu o caminho em linha reta, certo? Esse foi o caminho que ela escolheu, né? Na nossa imagem aqui, ficou bem pequenininho aqui a imagem, aqui a gente tem o nosso SI, ó, e aqui a gente tem o nosso SF, tá? O SI é a casa dela e o SF é a escola, beleza? A gente falamos bastante isso na aula anterior, certo? E esse foi o caminho que ela escolheu, né? Ela escolheu um caminho em linha reta, tá? Geralmente, essa escolha depende de alguns fatores, como a distância e o trânsito, né? Tem lugares na cidade que o caminho ele é mais longo, porém o trânsito é menor, né? E aí muitas vezes a gente pode escolher um caminho mais longo e o fato do trânsito ser menor, né? O tempo que a gente vai gastar para percorrer vai ser menor do que se a gente percorresse o outro caminho, embora ele seja mais curto, por exemplo, né? E aí ele continua, o caminho que Giovanna percorreu, ou seja, o percurso realizado entre as posições SI e entre as posições inicial, que é o SI, e final, que é o SF, é chamado de trajetória, certo? Então, a linha, né, o percurso entre SI e SF, tá, é chamado de trajetória. A trajetória que Giovanna realizou, tá? Veja ao lado. Então, aqui a gente tem a letra a trajetória realizada por Giovanna, certo? Aqui, ó, nessa nossa nova imagem, esse A aqui, ó, representa a trajetória que foi realizada por Giovanna, ou seja, entre a posição aqui, ó, SI inicial e SF, que é a posição final, entre a casa dela e a escola, beleza? Ok. Aí a gente tem aqui, ele coloca, né, outras possíveis trajetórias nessa imagem, né, a gente vê. Então a gente tem aqui uma trajetória B e C, certo? Então aqui, ó, o B ao C seria uma outra trajetória, ok? Então, por exemplo, né, a gente poderia imaginar aqui ela saindo da casa dela, percorrendo isso aqui, ó. E aí vindo aqui, seria um longo caminho, né? Passando por aqui e voltando aqui, isso seria uma outra trajetória, certo? Para ir para a escola dela, tá? Beleza, então, mas vamos continuar. Ele diz o seguinte, ó, Giovanna também considera o tempo necessário para ir de sua casa à escola, para não chegar atrasada, certo? Isso é algo que todos os dias não, né? Os finais de semana nós estamos em casa, mas de segunda a sexta, isso é algo que na mente de vocês, né? Vocês pensam, né? Não chegar atrasado na escola, não é só Giovanna, vocês também pensam nisso, né? E aí diz o seguinte, ó, em situações como essa e em diversas outras que envolvem movimento, tá? Saber o intervalo de tempo, ó, ΔT, então fixa isso, tá? Intervalo de tempo, toda vez que a gente falar sobre intervalo de tempo, como é que a gente pode representar isso matematicamente? A gente representa ó, com esse triângulo aqui, que é o nosso delta, e o t, certo? A gente falou na nossa aula anterior que toda vez que a gente vê esse triângulo, representa variação, tá? E aqui o t representa o tempo. Então a gente tem aqui que ΔT é o intervalo de tempo, é a variação do meu tempo, tá? Em que o movimento ocorre ajuda a descrever algumas características do movimento. Vamos ler novamente aqui, porque eu acabei explicando aqui e
a gente perdeu um pouco do raciocínio. Ele diz o seguinte, então, em situações como essa, e em diversas outras que envolvem movimento, saber o intervalo de tempo em que o movimento ocorre ajuda a descrever algumas características do movimento, tá? E uma das características que ele acaba até abordando aqui no início do texto é não se atrasar, né, no horário da escola, tá certo? Beleza. E aí, pessoal, para que a gente possa calcular o intervalo de tempo, certo? O ΔT, de uma atividade ou de um fenômeno, tá? Por que de um fenômeno? É uma coisa que a gente até comentamos, né? Nós comentamos na aula, é a questão de, por exemplo, quando a gente está num período chuvoso, né? A gente vê o relâmpago primeiro e depois a gente escuta o trovão, né? Que é o som do relâmpago. Então, por que primeiro a gente vê a luz e somente depois ouvimos o trovão? E aí a gente falou, né, na aula, porque a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som, né? A velocidade da luz é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Essa é a velocidade da luz, aproximadamente, certo? Metros por segundo, ou seja, significa que a cada segundo a luz percorre o quê? 300 milhões de metros. Tá? Em 2 segundos, a luz percorre 600 milhões de metros. 3 segundos, 900 milhões de metros. Ou seja, a cada segundo, a luz percorre 300 milhões de metros. Já estou falando até de velocidade aqui na aula de variação do tempo. Tá? Isso aqui é uma parte extra, isso aqui é uma nota. Vou colocar aqui nota. Porque a gente acabamos comentando isso na aula. Né? Bom, a gente está fugindo um pouquinho aqui do assunto. Né? E aí, já a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo o som percorre o quê? 340 metros. Olha a diferença, né? A distância que a luz percorre, né? Em um segundo é de 300 milhões de metros, enquanto o som só vai percorrer 340 metros. Tá? Então, por isso que a gente escuta o trovão depois. Tá? E isso é o quê? É um fenômeno, certo? Então, a gente pode calcular o tempo não só de uma atividade, certo? No nosso caso aqui, no nosso problema, a gente está falando de Giovana, né? O tempo que ela gasta para sair de casa e ir à escola, mas também de um fenômeno físico, beleza? Bom, isso aqui é uma notazinha, tá, pessoal? Isso aqui é só para vocês já começarem, já irem aquecendo aí, porque depois que a gente falar sobre a variação do tempo, a gente vai falar sobre velocidade, tá? E aí acontece o seguinte, ó, continuando aqui, ó. Então, para que a gente possa calcular, né, o intervalo de tempo de uma atividade ou de um fenômeno, é necessário saber o instante de tempo inicial, que é representado por quem? Por TI. TI, o I significa que é inicial. Então, T inicial, o tempo inicial, tá? E o instante de tempo o quê? Final, certo? Que é o nosso o quê? TF, beleza? Do acontecimento. Dessa forma, temos que, e aqui é a nossa segunda equaçãozinha que a gente precisa aprender, tá? A nossa primeira equação foi sobre a equação do deslocamento, e aqui a gente tem a equação do intervalo de tempo, certo? Intervalo de tempo. E aí o que é essa equação? Ela é representada aqui ó, por ΔT, certo? E aqui a gente tem o que? Tempo final menos tempo inicial. Tá? É análogo ao que a gente viu na equação do deslocamento. Sempre a gente começa com o tempo final menos o tempo inicial. Tá? Não troque isso aqui, porque senão o tempo vai dar errado. Tá? Vai dar negativo, por exemplo, e a gente não trabalha com tempo negativo aqui na cinemática. E aí, uma outra coisa também que eu quero que vocês aprendam, que a gente tem lá no nosso livro, é a questão das transformações das unidades de medida. Tá? E as unidades de medida que a gente tem aqui para o tempo são essas aqui, tá? Que vocês precisam aprender. Por exemplo, a gente tem que 1 minuto, né, equivale ao quê? A 60 segundos, certo? 1 hora equivale a quê? A 60 minutos. E 1 hora, repetindo novamente aqui, equivale a quantos segundos? A 3.600 segundos, beleza? É só isso que vocês precisam, são essas transformações que vocês precisam saber com relação ao tempo, ok? E aí, a gente tem aqui uma atividadezinha, a questãozinha 6. A questão 5 foi feita na aula, certo? E para o pessoal que não assistiu a aula, a resolução está no caderno, certo? Mas também para as outras pessoas que podem assistir essa aula aqui, né, no canal, não se preocupe porque essa questão 6 ela é parecida com a questão de número 5, tá? Ela é bem... Só muda os números, mas o raciocínio é o mesmo, beleza? E aí ele diz o seguinte, ó. Calcule o intervalo gasto por Giovana para chegar até a escola em minutos, certo?
considerando que ela saiu do portão de sua residência, ou seja, na posição inicial, às 7 horas e 5, e chegou ao portão da escola, que é a posição final, às 7 horas e 27, certo? E aí, como é que a gente calcula esse intervalo de tempo? E aqui a gente tem que começar a se atentar que ele está pedindo em minutos, tá? E aqui, ó, a gente sempre tem que lembrar dessa, vamos dizer assim, tabelinha que a gente tem aqui, né? Que a gente tem aqui, ó, minuto e hora e segundo, certo? E aí você tem que saber o que o enunciado pede. Ele está pedindo em minutos, beleza? Bom, aqui ele começa falando, ó, calcule o intervalo de quem? De tempo. E qual é a minha equaçãozinha para o intervalo de tempo? É o meu ΔT, que a gente acabou de ver, certo? Beleza. Então, a primeira informaçãozinha aqui que a gente vai ter que anotar é o meu intervalo de tempo, o meu primeiro ponto, ΔT, é igual a quem? Ao tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Primeira coisa que a gente precisa anotar, tá? Porque ele quer o intervalo de tempo. A outra coisa que ele fala aqui é o seguinte, né? É que a unidade de medida que a gente tem que calcular é em que? Em minutos. Unidade de medida é o quê? É o minutos. Certo? É o minutos. E aqui, pessoal, ele dá aqui, ó, no portão de residência da casa de Giovana, ou seja, na posição inicial, ela sai o quê? Às 7 horas e 5 minutos, certo? Então, no ponto inicial, na posição inicial, eu tenho o quê? O meu tempo inicial, que é de quanto? 7 horas e 5, certo? E aí ele disse que ela vai chegar na escola, que é a posição final, aqui a gente tinha a posição inicial e aqui a gente tinha o quê? Posição final, certo? E aí na posição final, o tempo é quem? Então, meu TF, certo? É de quanto? 7 horas e 27, ok? Cuidado para vocês não confundirem aqui, porque ele acabou colocando aqui no enunciado as duas coisas, né? Ele colocou aqui, ó, posição inicial no meu enunciado, eu vou colocar aqui em azul. Quando eu falo de posição inicial, eu estou falando de SI, certo? E quando eu falo de posição final, eu estou falando de SF. E aqui, nessas posições, a gente tem que na posição inicial a gente vai ter o nosso tempo inicial, que é o TI, que é de 7 horas e 5, e na posição final, né, que é o meu SF, esse F acabou ficando um pouquinho grande, né, mas vocês entendem, né? E aqui no meu T, em 7 horas e 27 eu tenho o meu tempo final, que é a posição final, que é a escola, beleza? E aí como é que eu calculo o intervalo de tempo? Bom, basta eu substituir esses meus valores aqui na fórmula, né? Esse TI aqui, ó, e o meu TF, basta eu jogar onde? É aqui na minha fórmulazinha, certo? E aí já está feita a questão, correto? Não, não está correto, porque tem uma coisa aqui que ele coloca, é isso aqui, ó. Ele quer, ó, em minutos, certo? Ele quer em minutos, pessoal, beleza? E aqui a gente tem que em horas, então a gente precisa fazer uma transformaçãozinha aqui, tá? E aí análogo ao que a gente fez ao nosso problema passado, da aula passada, quando a gente transformamos lá de quilômetros para metros, quando a gente foi calcular, né, a distância que ela percorreu, porque no enunciado tinha dado em quilômetros, né? E ele queria em metros. A gente fez uma regrinha de 3, né? Para poder a gente fazer essa transformação. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, certo? Então, se a gente voltar aqui, ó, na nossa tabelinha, a gente tem que 1 hora equivale a quanto? A 60 minutos, tá? Então, como ele está dando aqui, ó, em minutos, e no meu problema eu tenho aqui horas, então eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui. Tá? Então eu tenho que 1 hora equivale a quanto? A 60 minutos, beleza? E aí, gente, vamos lá. Na posição inicial ela sai o quê? Às 7 horas e 5, certo? Só que esse 5 aqui a gente sabe que é minutos, tá? O que eu tenho que transformar aqui, ó, é o quê? É minha 7 horas. Eu vou até colocar um marca-texto aqui, só pra gente separar, ó. Tá aqui, ó, 7 horas, certo? 7 horas e tá aqui, ó, 7 horas. Porque o 5, que é minuto, e ele tá pedindo em minuto, eu já tenho, beleza. E aqui eu tenho 27 minutos. O que eu tenho que transformar aqui é as minhas
7 horas, tá? Então, se eu tenho que... Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, se eu tenho que 1 hora é 60 minutos, 7 horas equivale a quantos minutos? A x minutos, tá? Eu posso cortar esse h com esse h, porque quando a gente for agora multiplicar cruzado, esse h aqui vai acabar dividindo um com o outro, e h dividido por h vai dar 1, certo? E aí, ó, multiplicando cruzado, x vai multiplicar com quem? Com 1. X vezes 1 dá quanto? Dá x, certo? E aqui a gente tem 7 vezes 60. Quanto é que dá 7 vezes 60? Bom, a gente pega aqui, né? 60 vezes 7. 7 vezes 0 dá 0. E 7 vezes 6 dá quanto? 42, certo? Ou seja, 7 vezes 60 é 420. 20 o que, gente? Minutos, certo? Então, 7 horas equivale ao quê? A 420 minutos, beleza? Então, no meu tempo inicial, ó, no meu TI, vamos lá. Aí agora eu vou substituir, eu vou até colocar de outra cor aqui, para ficar bem legal para vocês visualizarem. Eu tenho que meu TI vai ser igual. Qual é o valor de TI, que é a posição inicial quando ela sai de casa? 7 horas e 5. Só que 7 horas equivale a quanto? A 420 minutos. Então, TI vai ser 420 minutos, mais quem? Mais os meus 5 minutos que a gente tem aqui, certo? Isso aqui vai ser igual a quanto? 425 minutos, certo? Esse é o tempo com que ela sai de casa, tá? Na posição inicial dela. E aí o tempo final, que é quando ela chega na escola, vou só substituir, ó, os 7 horas por 420 minutos, mais quem? Mais 27 minutos. Isso aqui é igual a quanto? 420 mais 27, a gente vai ter 447 minutos, certo? Pronto, agora sim, pessoal. Agora, ó, preste atenção. Eu tenho que o meu tempo inicial aqui, o meu TI, tá em quem? Minutos, ó, 425 minutos, certo? Passou uma moto aqui, meu Deus do céu, fazendo todo o barulho do mundo. E eu tenho aqui, ó, que o meu TF, que é o tempo final, 447 minutos. Percebeu agora a diferença? Anteriormente, a gente tinha quem? A gente tinha que o tempo inicial era quem? Era 7 horas e 5. E o tempo final, 7 horas e 27. Só que ele quer em quem? Em minutos. Agora eu posso fazer calcular agora o meu intervalo de tempo, certo? Então, vamos lá, calculando o nosso intervalo de tempo. Vou pegar um laranja agora. Estou aqui me divertindo com as cores. Então, eu tenho que o ΔT vai ser igual ao tempo final menos o tempo inicial. ΔT é igual a quem? Tempo final, que é o tempo quando ela está na escola, é de 447 minutos, tá? Menos quem? Porque é o menos da minha formulazinha. O tempo inicial, que é quanto? 425 minutos, certo? Então, ΔT vai ser igual a quanto? 447 menos 25, quanto é que dá isso aqui? Vamos fazer essa subtração aqui. 447 aqui em cima, menos 425. 7 menos 5 dá 2. 4 menos 2 dá 2. E 4 menos 4 dá 0. Ou seja, 22. Tá certo se eu deixar assim? Não. 22 o quê? Minutos. Certo? Então, esse foi o intervalo de tempo que Giovana gastou para sair de sua casa e ir até a escola. Show de bola, né, minha gente? Beleza? Então, finalizamos aqui a nossa aula sobre variação do tempo, ok? E aí, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre velocidade, tá certo? Até a próxima aula. Valeu!